A pregação do Evangelho não é apenas responsabilidade dos líderes da igreja, mas um chamado para todos os crentes. Assim como Pedro, que mesmo sem grande formação acadêmica, foi usado poderosamente pelo Espírito Santo, cada cristão pode ser um porta-voz da mensagem de Cristo. O que diferencia uma pregação eficaz não é a eloquência, mas a fidelidade às Escrituras e a dependência do Espírito Santo. Ao compreender essa verdade, o aluno perceberá que também pode ser um instrumento nas mãos de Deus para transformar vidas. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Olá, meus irmãos em Cristo, tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Espero que sim. Deus abençoe sua vida, um bom dia, ou boa tarde, ou até mesmo uma boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente aqui no canal Colégio do Discípulo. Por falar no canal, você já tem visto as novidades que tem no canal? Ou você apenas assiste as lições da Escola Bíblica? Pois é, tem outros vídeos também, tá? Vai nas nossas playlists, porque você vai achar lives, você vai achar pregações bíblicas. Então é muito bom que você assista o nosso canal, que é um canal comprometido com as Escrituras, porque aqui todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos para mais uma lição desse trimestre abençoado, o terceiro trimestre da Escola Dominical, dessa revista linda, que está com um tema maravilhoso, que está nos fazendo recordar, não é? E está nos confrontando de certa forma. O título dessa revista é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E nós já estamos na lição 3, lição essa que será ministrada no dia 20 de julho de 2025. E eu quero convidar a você, claro, se você não é inscrito, se inscrever no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho aí das notificações para você receber qualquer conteúdo novo que nós venhamos colocar aqui no canal, tá bom? Deixa o seu like também, comenta, deixa seus comentários aí pra gente conversar. Se você se inscrever hoje, comenta aí, estou me inscrevendo. Deixa o seu nome, deixa a sua cidade, o nome da sua igreja. Vamos conversar, fala um pouco da lição, o que você está achando desse trimestre, dê sua opinião, dê suas sugestões, tá bom? E isso também vale para você que já é inscrito. Se você está sempre com a gente, eu agradeço, tá bom? Eu vou colocar um vídeo aqui em qualquer aula dessa aí, né, dos comentários. Vou pegar todos os comentários aqui, fazer um apanhado, e vou colocar aqui todos os comentários, né, e você que comenta percebe que nós temos o cuidado de sempre responder, não é? Então, se você está com a gente aí, já é inscrito há bastante tempo, comenta aqui, ó, sou inscrito já há bastante tempo. Se inscreveu há pouco tempo, comenta aqui, me inscrevi há pouco tempo. Se você é aquele inscrito que sempre comenta, então quero ver seu comentário de novo, tá bom? Vamos conversar sobre a lição, vamos conversar sobre a Escola Bíblica Dominical, então seu comentário também é muito importante. E para você que está se inscrevendo hoje, ainda não é inscrito, já é inscrito, compartilhe esse vídeo, tá bom? Porque através do seu compartilhamento, outras pessoas podem ser abençoadas, tá bom? E você também vai abençoar esse canal. Porque quando você faz tudo isso, você ajuda muito, porque o YouTube entende que nossos conteúdos são relevantes, e aí ele permite que tenhamos mais visualizações. Você não sabia dessa, né? Mas pois é, tem isso no YouTube. Então, gente, ajuda a gente te ajuda, e vamos juntos seguindo sempre com esse propósito, tá bom? Na descrição tem link com dinâmica, tem link com subsídios e também tem link das nossas redes sociais. Nos siga nas nossas redes sociais, tá bom? É lá que a gente sempre coloca leitura diária, que a gente sempre coloca materiais que a gente não pode disponibilizar aqui no YouTube, como materiais em PDF, etc. Então vai lá que você vai ter acesso à nossa rede social e tudo aquilo que a gente usa aqui no canal e muito mais a gente disponibiliza lá e também no grupo do WhatsApp, tá bom? Então clica no link aí na descrição, entra nos grupos no WhatsApp, curte a gente lá e segue nas redes sociais, tá bom? E para começar essa aula abençoada, eu quero te convidar a orarmos juntos, tá bom? Ore comigo para que juntos nós tenhamos uma boa aula. Pai, mais uma vez, Senhor, muito obrigado por podermos juntos falar da Tua Palavra. Abençoa essa aula, em nome de Jesus, que seja uma aula abençoada, que a nossa Escola Bíblica Dominical seja sempre abençoada, Pai. Abençoa a aula desse professor, dê graça, dê sabedoria, e que ele consiga, Pai, obter o resultado, ensinar bem a Tua Palavra. Em nome de Jesus, se conosco, Pai. Revela a nós a Tua Palavra e que essa aula seja abençoada para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. E juntos, claro, sempre seguiremos sendo edificados pela Palavra de Deus.
Irmãos, na lição 2, nós estudamos sobre o tema A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E, na ocasião, nós explicamos os fundamentos da Igreja de Jerusalém, reconhecemos a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã e aplicamos os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da Igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Hoje nós vamos, nessa terceira lição, ver o tema Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. E para isso temos como texto áureo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática diz que a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Ou seja, a pregação ela deve ser fiel às Escrituras, sem manipulações. Não há poder em um evangelho diluído. A verdade confronta, cura e liberta. Jesus declarou em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a pregação verdadeira não é centrada no pregador, tá bom, crente? Mas no Cristo proclamado. O mensageiro não cria a mensagem, ele apenas transmite fielmente. A autoridade está na palavra e não no carisma do pregador. Como diz John MacArthur, você é o garçom e não o cozinheiro. Então o pregador, ele serve a comida que já foi preparada. O conteúdo da pregação verdadeira é a verdade. Em grego, que é a aletheia, que inclusive é o termo que Jesus usa em João 8,32, que significa realidade absoluta, inalterável. Paulo também usa esse termo ao chamar o evangelho da verdade do evangelho em Gálatas 2,5. Então, é uma mensagem que não muda com a cultura. Tá? Pelo contrário, ela tem até o poder de mudar a cultura. Então, a nossa leitura diária dessa semana, na segunda-feira, em 1 Coríntios 1, 23 ao 25, vemos a necessidade da pregação. Terça-feira, chamados para pregar, Marcos 16, 15. Quarta-feira, ungido para pregar, Lucas 4, 18. Quinta-feira, pregando Cristo, Atos 4, 16. Na sexta-feira, um chamado ao arrependimento, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19. E no sábado, Atos capítulo 4, versículo 25. A ênfase da promessa abraâmica. Então, a pregação do Evangelho é a marca de uma igreja fiel às Escrituras. Desde os primeiros dias da igreja em Jerusalém, ela proclamava, os apóstolos proclamavam a mensagem de Cristo com ousadia no poder do Espírito Santo. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, demonstra essa fidelidade ao Evangelho, enfatizando a centralidade de Cristo, o chamado ao arrependimento e a promessa de tempos de refrigério. A igreja não pode se desviar desse compromisso, pois é por meio da pregação bíblica que o mundo é confrontado com a verdade de Deus e chamado à salvação. E toda essa lição ela está baseada no texto da nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, capítulo de número 3, dos versículos 11 até o versículo 19. Atos capítulo 3. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes.
Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, a narrativa da cura do paralítico que se encontrava junto à Porta Formosa é uma das mais maravilhosas do livro de Atos. Em primeiro lugar, deve ser observado que essa cura maravilhosa acontece em um contexto de adoração a Deus, quando os apóstolos dirigiam-se para a oração da hora nona, isso é, às 3 horas da tarde, em Atos 3:1. A adoração estava por trás do propósito dessa ida ao templo. Também observamos nesse relato que o poder de Deus manifesta-se em meio à fraqueza. Pedro diz no versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A igreja recém-nascida não possuía muitos bens materiais, nem tampouco relevância e influência política. Era, contudo, uma igreja cheia do poder de Deus. Outro fato importante a ser observado nessa narrativa é que essa cura não reflete nenhum tipo de antropocentrismo. Deus, e não o homem, é o seu centro. Não há mérito humano nela. O espírito não se misturou com a carne. O versículo 12 diz que quando Pedro viu, que o povo estava atônito olhando para ele, ele fez esse questionário que nós vemos no texto áureo. Por que estão olhando para a gente? Por que vocês se maravilham disso? Como se fosse pelo nosso poder que esse milagre aconteceu, né? Pois bem, assim como aconteceu na primeira pregação de Pedro, em Atos 2, do 14 ao 40, esta segunda pregação também parte de uma experiência dada por Deus, em Atos 3, do 1 ao 26. Naquela, o ponto de partida foi a experiência do Espírito que veio por conta do derramamento do batismo no Espírito Santo. Desta vez, a pregação seguiu-se à cura do paralítico, Atos 3:6. Tanto em um caso como no outro, o Espírito Santo é o agente por trás desses eventos miraculosos. É o Espírito Santo que glorifica Jesus no meio do seu povo. Deve ser observado, entretanto, que as experiências relatadas no livro de Atos têm como chão o sólido fundamento da palavra de Deus. No Pentecostes, a palavra foi a base em que se firmaram os crentes para receberem a promessa do Espírito. Lá em Atos 11:16, é declarado, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizará com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. No caso da cura do paralítico, Pedro conhecia o poder do nome de Jesus, Atos 3:16, expresso nas palavras ditas pelo próprio Senhor, em Marcos 16:18. Havia, portanto, uma sintonia entre o Espírito e a palavra, entre o Logos e o pneuma. Vamos então ver o nosso mapa mental. Vamos nos organizar na nossa lição. Primeiro vamos ver o seguinte, a palavra-chave é pregação. E pregação, gente, no hebraico e no grego, tem um significado muito importante. No hebraico, é bezorar, significa boas novas, anúncio de vitória ou mensagem de salvação. Não significa que você só tem que pregar vitória, tá? Que tem que pregar a chave da porta, a chave da casa, a chave do carro. Vamos entender. Era usada em contextos de guerra, onde o mensageiro trazia a notícia da vitória do rei. Por exemplo, em Isaías 52:7, quão formosos são os pés do que anuncia as boas novas. Pregação no hebraico tem ligação com redenção, libertação e restauração. No grego é o querigma, que significa proclamação oficial, anúncio solene feito por um arauto, envolve autoridade delegada. O pregador fala em nome de alguém superior, que no nosso caso é Cristo. Está fortemente ligado ao conteúdo da fé cristã, a vida, morte, ressurreição e retorno de Jesus. Tá? Tem uma playlist muito interessante aí no canal, que você pode acessar, sobre homilética, e nós explicamos muito bem o que é pregação e como desenvolver bem uma pregação, desenvolver o seu sermão, que, claro, é o objetivo da homilética. Então vale a pena você ir lá, se você tem um chamado para pregar o evangelho e de repente não consegue, assiste todas as aulas lá, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Os objetivos dessa lição é, primeiro, expor a importância da pregação das Escrituras. Segundo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E terceiro, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. E essa lição ela está distribuída da seguinte maneira. Subtópico 1 tem como tema a igreja que prega as Escrituras, dividido em 3 subtópicos. Primeiro, as Escrituras revelam Deus. Segundo subtópico, as Escrituras testemunham de Jesus. Terceiro subtópico, as Escrituras confrontam o pecado.
O tópico 2 tem como tema a igreja que prega no poder do Espírito. Subtópico 1, o Espírito capacita o mensageiro. Subtópico 2, fixar os olhos. E subtópico 3, o Espírito glorificará a Jesus. E o terceiro tópico tem como título a igreja que prega a esperança vindoura, dividida em 2 subtópicos. O primeiro, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. E subtópico 2, a promessa da segunda vinda. A nossa introdução diz que esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Então, no primeiro tópico, veremos a igreja que prega as Escrituras. Subtópico 1, as Escrituras revelam Deus. Subtópico 2, as Escrituras testemunham de Jesus. E subtópico 3, as Escrituras confrontam o pecado. Subtópico 1, as Escrituras revelam Deus. Gente, isso é fato, né? As Escrituras revelam Deus. É o meio pelo qual o Senhor escolheu se revelar ao homem no Antigo Testamento, né? Enquanto as Escrituras estão sendo, né, vamos dizer assim, montadas, né? Deus se revelou por teofanias. Nós vimos na aula, né, na primeira lição, o que é teofania, né? Então Deus ele se manifestava de maneiras sobrenaturais para falar com o homem. E os autores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram aquilo que o próprio Deus quis, né, revelar ao homem. Então as Escrituras é toda a revelação sobre Deus, tá bom? É por isso que a igreja deve ter a pregação genuína das Escrituras como sua base. É triste vermos hoje igrejas que não valorizam a pregação, né, da palavra. Exemplo disso é essa segunda pregação de Pedro, em Atos 3. É uma mensagem totalmente baseada nas Escrituras. A hermenêutica da pregação de Pedro revela como ele interpreta os eventos recentes à luz das Escrituras do Antigo Testamento, anunciando Jesus como Messias prometido e como ele coloca Deus no centro. Essa passagem é um exemplo clássico de interpretação cristocêntrica das Escrituras hebraicas, ou, né, do Antigo Testamento, utilizada em um contexto evangelístico e apologético. No contexto imediato, né, disso tudo aqui, o que aconteceu aqui? Né? Pedro ele está falando ao povo judeu no templo, logo após a cura miraculosa de um coxo de nascença, né, desde o versículo 1 ao versículo 10. A multidão, então, fica assombrada e olhando para Pedro e para João. E Pedro aproveita o momento para interpretar o milagre como sinal messiânico. Então nós vemos, na segunda pregação de Pedro, do capítulo 3, alguns elementos principais de sua hermenêutica, como, por exemplo, em primeiro lugar, Cristo como centro das Escrituras. Toda a estrutura da mensagem de Pedro mostra que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Em segundo lugar, a hermenêutica de Pedro tem um uso intertextual da Escritura. Pedro cita Moisés, em Deuteronômio 18. Pedro cita Abraão, em Gênesis 12. E os profetas, inclusive Isaías 53. Ele entende as Escrituras como uma narrativa contínua que aponta para Jesus. Terceira característica da hermenêutica de Pedro, da pregação, né, da interpretação bíblica na pregação de Pedro, é o apelo ao arrependimento. A interpretação das Escrituras exige resposta. E o que Pedro faz? Pedro aplica a palavra diretamente ao povo, chamando esse mesmo povo à fé e à conversão. Você não pode simplesmente chegar para o público e pregar o Salmo 23 e não mostrar para o público como aquilo ali confronta e chamar o público ao arrependimento. Então Pedro, ele aplica isso à vida das pessoas, mostrando como isso precisa gerar mudança. E em quarto lugar, o quarto elemento dessa hermenêutica é a tensão entre promessa e cumprimento. Por quê? Porque Pedro afirma que parte das promessas já se cumpriram. Jesus veio, ele que era o Messias. Mas a outra parte ainda aguarda um cumprimento, que é o refrigério, a restauração final. Então, a pregação de Pedro em Atos 3, do 11 ao 26, é um modelo de hermenêutica, da hermenêutica cristã primitiva, onde o Antigo Testamento é lido à luz de Cristo.
O evangelho é proclamado com base nas promessas e os ouvintes são chamados a responder com fé e arrependimento. Essa abordagem ensina que a verdadeira pregação não apenas interpreta textos, mas conduz os ouvintes a um encontro transformador com o Cristo ressuscitado. Então vamos ver. As Escrituras revelam Deus, é o primeiro tema desse tópico. Antes disso, né, a gente vai usar esse material aqui do Veritas Apologéticas, que é a plataforma de ensino bíblico do pastor Joiade Serra. E por isso eu quero te dar esse recadinho, vale muito a pena, um recadinho de 1 minuto, só para você entender sobre essa plataforma e como ela vai ajudar a sua escola bíblica dominical. Quer ter acesso a não só esses slides, que uma coisa, você vir aqui tirar print, você vai danificar a qualidade da imagem. Mas você pode ter esses slides em qualidade original, e além desses slides você pode ter muito mais do que isso. Como que você faz? Ó, você está vendo o vídeo aí, você tem subsídios, dinâmicas, muita coisa boa para você usar na sua escola bíblica dominical. Como que você vai fazer? Você vai na descrição desse vídeo e lá tem um link para você se tornar assinante da plataforma da EBD Mais Subsídios, do pastor Joiade Serra. E você vai ter tudo isso, gente. Plano de aula, o esboço completo para a sua lição, comentário da lição e detalhe, tá? Tudo isso você recebe, claro, com bastante antecedência para você poder estudar e levar isso para a sua classe. Você vai ter tudo isso sendo assinante dessa plataforma. Então, gente, transforme sua aula. Sai da mesmice, não fica só lendo revista. Tá? Invista na sua aula, tá bom? Então tá aí a dica, tá? Vai na descrição, clica no link e seja assinante da EBD Mais Subsídio, tá? Eu sou, claro, não é à toa que eu sempre trago os materiais de lá para você. Então, gente, em primeiro lugar, as Escrituras revelam o caráter de Deus. A Bíblia não é um manual técnico sobre Deus, é a autorrevelação divina. Segundo lugar, as Escrituras revelam a vontade de Deus. A Bíblia mostra o que Deus deseja, o que Deus ordena, o que Deus espera do ser humano. Em terceiro lugar, as Escrituras revelam o plano de salvação de Deus. Da queda no Éden ao Cordeiro no trono em Apocalipse, tudo aponta para o plano perfeito da redenção. E em quarto lugar, as Escrituras revelam a voz viva de Deus. Não é só letra no papel. A palavra é viva e eficaz, conforme o autor aos Hebreus escreve em Hebreus capítulo 4, versículo 12. As Escrituras testemunham de Jesus. É o subtópico 2. Desde o Gênesis ao Apocalipse, toda a Bíblia tem um centro, que é a pessoa de Cristo. Ele mesmo declarou: as Escrituras testificam de mim, em João capítulo 5, 39. Com isso, estabeleceu um princípio fundamental para o estudo bíblico, a centralidade de Cristo nas Escrituras. É uma coisa que a gente ensina lá no curso de apologética, no curso de homilética, é trazer a sua mensagem para Cristo. Prega sobre Davi, sobre José, prega o Antigo Testamento, onde você quiser, mas termina apontando para Cristo. Então, nesse texto de João 5, Jesus ele repreende os fariseus por não estudar as Escrituras? Não, porque eles estudavam as Escrituras, mas não reconheciam que elas apontavam para ele próprio. Então não adianta só letras, não adianta só estudar, não adianta você só pregar e não mostrar, não apresentar Cristo. Olha a frase: são elas que testificam de mim. Indica que toda a Escritura é um testemunho contínuo sobre Cristo. A Bíblia não é apenas um conjunto de histórias morais ou leis religiosas, mas uma revelação progressiva do plano de Deus centrado em Cristo. Então, gente, a gente tem que ler a Bíblia com os óculos de Cristo. A pregação deve sempre revelar Cristo. Não apenas moralismo, mas o Evangelho. O estudo bíblico deve ser teológico e redentivo, não apenas devocional ou pragmático. Em Lucas 24, nós vemos que Jesus ele mostra que toda a Tanakh, a Bíblia hebraica, todo o Antigo Testamento, já anunciava o Messias. Ele ensina os discípulos de Emaús que as Escrituras têm uma linha vermelha messiânica. Ele mesmo interpretou as passagens em chave tipológica e profética. As leis, os salmos e os profetas falam dele. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, desde Gênesis 1, quando Deus já diz façamos, já indica ali a Trindade. Na queda, o animal sacrificado para fazer veste nova. Gênesis 3,15, o proto-evangelho, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E se a gente for listar aqui, vou te dar só alguns exemplos. Gênesis 12, o cordeiro pascal, Número 21, a serpente levantada no deserto, ele mesmo diz em João 3 que falava dele. O Salmo 22, o sofrimento do Messias. O Isaías 53, o servo sofredor. Zacarias e todo o Antigo Testamento
Zacarias 9:9 mostra o rei montado num jumento, e etc. Por isso, também tem um vídeo aqui muito antigo, um dos primeiros vídeos que eu coloquei no canal. Não sei nem se era para me te indicar, ver esse vídeo, porque a edição tá horrível, tá? Mas eu mostro o Cristo de Gênesis a Apocalipse. Então, gente, por isso mesmo, todo o Antigo Testamento deve ser lido à luz de Cristo. Ensinamos mal se não mostrarmos como os tipos, figuras e profecias apontam para ele. Em Atos 3,18, Pedro, pregando após a cura desse coxo, ele aponta para o cumprimento das Escrituras em Jesus e ele declara que o sofrimento de Cristo foi profetizado. Mesmo a rejeição e a crucificação foram instrumentalizados pela soberania de Deus para cumprir a salvação. Isso mostra que a pregação cristã deve sempre apontar para o cumprimento das Escrituras em Jesus. Evangelismo verdadeiro não é só falar de bênçãos, mas é mostrar Cristo crucificado e ressuscitado como centro de toda a história e também a solução para toda ela, conforme nós vamos ver. Então, gente, as Escrituras apontam para Cristo, primeiro profeticamente no Antigo Testamento. Desde o Gênesis, o Messias é prometido, esperado e anunciado. Em segundo lugar, tipologicamente, nos personagens e rituais. As figuras do Antigo Testamento são sombras que apontam para a realidade de Cristo, até os próprios sacrifícios de animais, como Hebreus 10:1. Em terceiro lugar, promessas e alianças que culminam em Cristo. As Escrituras são uma sequência de alianças que convergem no novo concerto. Em quarto lugar, o cumprimento no Novo Testamento. O Novo Testamento não apresenta um Jesus novo. Ele mostra o cumprimento do que já foi dito. Por isso que nós vemos, até nos próprios evangelhos, o próprio Cristo mostrando tantas coisas que se cumpriram nele. Isso foi feito para que se cumprissem as Escrituras. Quantos textos que nós vemos no Novo Testamento. Então a frase aqui do pastor Joé de Serra: Cristo é o tema das profecias, o tipo nos rituais, o centro das promessas, o alvo das Escrituras e o Senhor da história. Que frase impactante, né? E o terceiro subtópico: as Escrituras confrontam o pecado. Junto isso aqui, as Escrituras revelam Deus, as Escrituras testemunham Cristo e as Escrituras confrontam o pecado, você vai ter uma mensagem bíblica. Então, a pregação genuinamente bíblica, ela confronta o pecado, expondo a realidade do mesmo. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pregação bíblica não minimiza o pecado, ela chama adultério de adultério, mentira de mentira, idolatria de idolatria. Ela não troca pecado por erro, nem quebra de princípio como falha humana. O pecado é apresentado como ofensa a Deus, como consequências eternas, por isso ele deve ser exposto. Porém, a pregação deve, além de expor o problema, mostrar a solução. Pedro ele aponta para o pecado, mas ele chama ao arrependimento. Versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos. A pregação bíblica ela sempre chama a mudança de mente, de direção. Arrependimento não é culpa ou remorso apenas, mas é transformação com frutos visíveis, conforme Mateus 3:8. Então, a palavra traduzida por arrepender-vos é metanoesate, que vem da raiz metanoeu, que tem como significado básico, o metanoeu, que é meta, é mudança, e depois o noeu, que é pensar, é compreender, é perceber. Então essas duas palavrinhas juntas nada mais é do que mudar a mente, é mudar a maneira de pensar, é ter um novo entendimento, com implicações morais e espirituais profundas. Não é apenas um remorso ou tristeza, mas uma mudança interior e intencional de direção, de mente e de atitude que leva a uma transformação prática de vida. Então Pedro ele está falando a judeus que tinham visto ou ouvido falar da crucificação de Jesus. E muitos deles tinham participado ou apoiado esse ato. A pregação de Pedro visa levá-los ao reconhecimento do pecado, a mudança de mente em relação a Jesus e um novo relacionamento com Deus. O sentido completo da frase é: mudem a mente de vocês a respeito de Jesus. Reconheçam que ele é o Messias. E o verbo seguinte usado, além de arrependei-vos, é convertei-vos, que é virar-se, é retornar, é voltar-se para algo. Aqui no contexto voltem-se para Deus, rendam-se ao senhorio de Cristo. Então o que Pedro está dizendo? Mudem a mente de vocês, que é o metanoesate, e deixem de rejeitar Jesus como falso Messias, e se voltem para Deus, aceitando-o como Senhor e Cristo. Se fizerem isso, os seus pecados serão apagados e vocês experimentarão os tempos de refrigério do Senhor. Então Pedro ele expõe a gravidade do pecado,
tá? Ele tira todo o mérito humano ou solução humana e ele aponta para o remédio, que é a cruz de Cristo. Só tem um jeito, é se arrepender e se converter, é reconhecer que Jesus é o Senhor, se arrepender dos seus pecados. Vamos então para o nosso resumo. A Igreja Bíblica fundamenta sua pregação nas Escrituras que revelam Deus e testemunham de Jesus Cristo. E o tópico 2, a Igreja que prega no poder do Espírito. Subtópico 1, o Espírito capacita o mensageiro. Subtópico 2, fixar os olhos. E subtópico 3, o Espírito glorificará a Jesus. Subtópico 1, o Espírito capacita o mensageiro. Só para te dar mais um recado, e esse é mais rápido ainda do que o outro, todo o material visual que a gente usa aqui é do Veritas Apologéticas, o link está na descrição, já falei no recado. Agora, todo o comentário é preparado por nós, tá? Aqui do Colégio do Discípulo, e você também pode adquirir. Assiste esse recadinho rapidinho que também vai te ajudar na sua lição, e a gente volta. O material que eu estou passando aí para você na tela, esse é o nosso comentário da lição. Então, todas as lições você tem um comentário completo. Olha, a gente capricha, a gente tenta fazer o melhor, ver, olha como que é bem trabalhado, tá? É tópico por tópico, não tem nada aí repetido na revista. A gente busca aprofundar ainda mais o assunto da revista. Você quer ter esse comentário, é o esboço pronto para sua lição. Gratuitamente, se inscreve no nosso canal no Telegram, Colégio do Discípulo EBD, tá bom? Então o link está na descrição para você ir lá e se inscrever. Então, lembrando, estamos no subtópico 1, o Espírito capacita o mensageiro. É evidente que Pedro ele está cheio do Espírito Santo em sua pregação. Afinal, ele estava em Atos 2 e foi revertido do poder do Espírito, conforme Jesus havia prometido tanto em Lucas 24 como Atos 8. O texto de Atos 3, que é o contexto que a gente está, diz que Pedro, fitando ou fixando os olhos nele, com João, ele disse, olha para nós. E aí, olha como é bom esse comentário. Eu trouxe aqui a análise de Stanley Orton, que é um grande teólogo pentecostal. Ele observa que o uso da expressão grega atenisas, que é fixar atentamente, ou fitando atentamente, é significativa. Ela transmite a ideia de um olhar concentrado e intencional, que revela tanto a atenção como a expectativa de algo extraordinário. Então, Stanley Orton, ele aponta que ao longo do livro de Atos, esse verbo aqui, ele aparece em contextos onde há uma manifestação do Espírito Santo ou uma preparação para um milagre. Como, por exemplo, em Atos 14:9, quando Paulo vê que um homem tem fé para ser curado. Aqui em Atos 3, Pedro olha fixamente para o paralítico, porque o Espírito Santo lhe dá discernimento espiritual para perceber que Deus quer realizar um milagre naquele momento. Então, Stanley, ele destaca que a instrução olha para nós não era para atrair a atenção humana, tanto que Pedro depois, na pregação, ele faz o contrário, ele tira a atenção humana e leva para Cristo. Então Pedro não quer chamar atenção para ele. O que Pedro quer aqui é preparar o homem para receber algo de Deus. Pedro sabia que não possuía prata nem ouro, mas poderia oferecer algo infinitamente maior, a cura no nome de Jesus. Então, o olhar fixo é parte do processo em que a fé é despertada. Além disso, Orton enfatiza que a cura acontece não porque Pedro e João tinham poder próprio, mas porque estavam cheios do Espírito Santo e agiam em nome de Jesus Cristo. Então, a pregação bíblica, ela só fará o efeito desejado quando o pregador ele está sob a instrução e sobre a autoridade do Espírito Santo. Então, vejamos 4 pontos marcantes de uma pregação cheia do Espírito Santo. Primeiro, a autoridade que vem do nome de Jesus. Atos 3, 6 e 16. Pregação cheia do Espírito não promove o pregador, exalta o nome de Jesus. E vamos falar a verdade, hein? Hoje está uma moda. Primeiro, o pregador tem que mudar a tonalidade, Ele tem que falar, não, porque, parará, E aí no final está uma moda do pregador fazer o seguinte, eu vou contar até 10 e vocês vão ser cheios. Gente, isso não é enchimento do Espírito Santo, gente. O pregador conta até 10, sopra no microfone, receba. Aí começa todo mundo a ficar ali naquela exaustão, naquele emocionalismo. Gente, vamos buscar um enchimento verdadeiro do Espírito Santo. Segundo lugar, clareza na exposição da verdade. Como isso é bom. Atos 3, do 12 ao 15. Pregação cheia do Espírito é bíblica, direta e inegociável. É expor a palavra de Deus. Terceiro lugar,
confronto que leva ao arrependimento. Ainda em Atos 3, do versículo 17 ao 19. Se não confronta, não é cheio do Espírito. Se não leva à cruz, é só motivação vazia. Quarto lugar, esperança baseada nas promessas de Deus. Atos 3, do 20 ao 21 e também do 25 ao 26. Pregação cheia do Espírito não termina no pecado, termina na esperança da redenção. Vamos lá, vamos continuar falando sobre esse verbo aqui que é usado, porque o subtópico 2 tem como tema fixar os olhos, tá? Então, como nós vimos um pouquinho no tópico anterior, no subtópico anterior, né, o que é esse fixar os olhos? O uso desse verbo, né, que é o atenizo, em Atos, não somente nesse caso de Pedro, mas como eu disse também no caso de Paulo, lá em Atos 14, revela uma dimensão teológica profunda. O fixar os olhos é um sinal de percepção espiritual intensa e um prelúdio para a manifestação do poder divino ou do discernimento profético, né? Como eu disse mais ou menos no outro subtópico. E aí lá, onde eu citei em Atos 14, 9, né, que foi em Listra, o olhar fixo de Paulo sobre o paralítico precede a cura miraculosa, evidenciando uma fé discernida e operada pelo Espírito. E já lá em Pafos, né, em Atos 13, 9, o olhar fixo de Paulo sobre o falso profeta Elimas precede uma repreensão profética e um juízo divino temporário, demonstrando então a autoridade do Espírito para confrontar as forças espirituais malignas. Nós vimos aqui, né, a exposição de Stanley Horton, mas eu também trouxe a interpretação do saudoso pastor Antônio Gilberto, né, um dos mais influentes teólogos pentecostais brasileiros, né, saudoso pastor Antônio Gilberto. Em seu comentário, né, em lições da CPA dele, afirma que Pedro estava em plena sintonia com o Espírito Santo. O fitando os olhos era uma demonstração de certeza. Melhor usar o fixar, né, porque é o tema, fixando os olhos, né? Então era uma demonstração de certeza, coragem e direção divina, e não hesitação. O gesto sinaliza que o milagre não vinha de Pedro, mas da autoridade do nome de Jesus. Mike Pierman, que é um outro teólogo pentecostal, ele interpreta, né, da mesma maneira, o olhar como uma manifestação de fé que precede o milagre. E ele destaca que Pedro estava consciente da unção recebida e age com convicção. Então você vai vendo esses pregadores de hoje e vai vendo o que é unção do Espírito, o que é pentecostalismo. Ele está consciente, ele age com convicção e ele foca intencionalmente no necessitado. Não tem essa do Espírito Santo tirar o juízo, tirar o sentido da pessoa. Não, com ordem e decência. É feito com racionalidade. É feito com convicção. Isso que é unção do Espírito. E aí ele foca intencionalmente no necessitado, como quem diz, prepare-se, porque Deus vai agir. Portanto, a pregação nesse sentido não é meramente um discurso intelectualmente articulado, mas uma proclamação ungida, onde a palavra falada é investida de poder pelo Espírito. Isso está de acordo com as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz, a minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Portanto, pregar não é apenas fazer discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Então, o pregador com autoridade espiritual genuína, primeiro ele tem que ter a vida no altar, tem que ter santidade e intimidade com Deus. A autoridade espiritual nasce no secreto, não no palco. O pregador que impacta não é só eloquente, ele é consagrado. Ele vive no altar antes de subir no púlpito. Segundo lugar, tem que ter fidelidade à palavra de Deus. Um pregador com autoridade não inventa mensagem. Ele transmite o que recebeu. Ele é servo da palavra, não manipulador dela. A autoridade está em dizer o que Deus diz, mesmo que doa, mesmo que desagrade. Em terceiro lugar, dependência total do Espírito Santo. O poder não vem da oratória, mas da presença. Pedro ele pregou com ousadia, porque estava cheio do Espírito Santo. Atos 4:8. E em quarto lugar, coragem para confrontar o pecado com graça e verdade. A autoridade espiritual também é ousadia para falar o que ninguém quer ouvir, mas que todos precisam. É saber que a palavra cura, mas também corta. Pregador com autoridade não grita mais alto, ele anda mais perto do trono. Eu amo as frases do pastor Joiade, que bênção. Então, gente, subtópico 3, o Espírito glorificará a Jesus. Isso é interessante, faz a gente lembrar do trimestre passado, porque Jesus disse lá em João 16,14, que o Espírito Santo o glorificaria. Isso significa que a liderança do Espírito Santo sempre resulta em uma honra e glória refletidas sobre o nosso Senhor e Salvador. Ou seja,
Tal como Cristo estava glorificando o Pai, através de sua obediência até a morte, assim o Espírito, quando viesse, não glorificaria a si mesmo, mas a Cristo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu pelo seu próprio poder ou santidade. No versículo 12, quando Pedro viu isso, ele lhes disse: Israelitas, por que vocês estão maravilhados? A NVI que é boa, né? Por que isso surpreende vocês? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito isso? Esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Ou porque nós temos muito poder, ou porque nós somos muito bonzinhos. E aí Pedro repudiou qualquer crédito pelo milagre. Não fora pelo poder ou santidade dos apóstolos que o inválido fora curado. Pedro usou essa cura como uma oportunidade de apresentar a Cristo e oferecer perdão à nação. Então, ele está atribuindo a Jesus todo o poder do milagre. Então, esse é o selo distintivo de um ministério genuinamente cheio do Espírito Santo. Ele vai glorificar a Jesus. Portanto, a pregação pentecostal, ela tem que glorificar o nome de Jesus. Senão, dificilmente é o Espírito Santo que está usando alguém. Porque o Espírito Santo, ele sempre vai glorificar o nome de Jesus, como o próprio Jesus disse que ele faria em João 16:14. Então, o Espírito glorificará Jesus, e aqui a gente tem um paralelo entre a pregação espiritual e a pregação humana, que é a pregação cristocêntrica e a pregação egocêntrica. Na pregação cristocêntrica, claro, Cristo é o centro. Na pregação egocêntrica, você que é o centro. A pregação cristocêntrica foca na cruz, arrependimento e nova vida. A pregação egocêntrica foca em sucesso, vitória e autoestima, como nós temos visto isso hoje, né? A pregação cristocêntrica exalta Cristo como Senhor. A pregação egocêntrica usa Cristo como ferramenta para conquistas. A pregação cristocêntrica aponta para a eternidade com Deus. A pregação egocêntrica promete bênçãos, e conquistas terrenas. A pregação cristocêntrica confronta o pecado. A pregação egocêntrica massageia o ego. Então, fuja desses pregadores que não apresentam o evangelho, que não apontam para Cristo. O resumo é que a igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo e glorifica a Cristo. Vejamos agora no tópico 3, a igreja que prega a esperança vindoura. Subtópico 1. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Subtópico 2. A promessa da segunda vinda. Então, subtópico 1. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. E se você está gostando aqui do comentário que a gente fez, tá? Lembrando, aqui na aula gravada, eu ainda corto muita coisa que a gente coloca aqui nesse comentário, tá bom? Então, um comentário muito bem trabalhado, que você vai ter muito a acrescentar na sua aula. Não tem nada de repetição aqui da revista. É sempre, claro, sem fugir do tema e do assunto proposto, mas ele vai te dar muita coisa para você acrescentar na sua aula. Vai no nosso canal no Telegram, porque sempre no início da semana anterior à lição, a gente coloca todo esse comentário lá, tá bom? Então, gente, como nós já vimos nesta lição, as Escrituras confrontam o pecado. E assim deve ser a exposição bíblica. Pedro, ele já havia exortado os ouvintes a salvarem-se, e ele usa um termo interessante, daquela geração perversa. Em grego, lá vou eu falar grego de novo, tentar, pelo menos. Geneas Skolias. Tem um forte conteúdo profético e moral. Lembrando, o sentido é mais importante do que a palavra. Mas vamos lá. Vamos entender, então, o que Pedro quis comunicar. Quando ele fala geração, que em grego é genea, refere-se ao povo daquela época. A sociedade contemporânea de Pedro, principalmente os judeus que rejeitaram o Messias. A palavra traduzida por perverso, no grego, que é skolios, literalmente significa torto, desviado, corrompido. É a mesma palavra usada por Paulo em Filipenses 2,15, quando ele diz, no meio de uma geração corrompida e perversa. Ou seja, Pedro estava dizendo, este povo da nossa geração está espiritualmente distorcido, moralmente corrompido e longe dos caminhos de Deus. Já em sua segunda pregação, Pedro diz que essa mesma geração vivia na ignorância, em Atos 3,17. A palavra traduzida por ignorância no grego é agnoia, que significa ignorância, falta de conhecimento. E essa palavra é frequentemente usada na Bíblia para se referir à falta de conhecimento das coisas divinas.
é cegueira moral, é uma incapacidade de discernir o certo do errado devido à alienação de Deus, ou seja, eles eram insensíveis às coisas de Deus. Essa definição aparece em outras passagens bíblicas importantes, como Efésios 4,18, entrenebecidos do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, aqui a agnóia, que há neles, pela dureza do seu coração. Ou o próprio Pedro, depois na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 14, ele diz, como filhos da obediência, não vos conformando com as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, essa é uma marca de quem não conhece Deus, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 5. Então, a pregação, ela deve levar essas pessoas que vivem na ignorância, uma geração insensível, uma geração perversa, ou seja, uma geração com os princípios morais corrompidos, uma geração insensíveis à voz do Espírito Santo. Nós precisamos, com a pregação genuína, levar essas pessoas ao conhecimento de Deus, fazendo essas pessoas se arrepender dos seus pecados e terem uma mudança de vida. Então, gente, em primeiro lugar, uma geração indiferente à verdade. O que pregar? Uma palavra que confronte o relativismo com clareza, autoridade bíblica e compaixão, mostrando que só há um caminho, que é Cristo. João 14,6. Uma geração ferida e desconfiada. O que pregar? Uma mensagem de cura, acolhimento e verdade. Mostrar Jesus como bom pastor, que não abandona, não abusa, não manipula, mas cura, guia e salva. Uma geração distraída e saturada de informação. O que pregar? Perceba que nossa geração vai cada vez mais difícil, né, de você dialogar, de você pregar a mensagem. E se você não pregar a mensagem que confronta, que liberta, a mensagem genuína, você não vai alcançar essa geração. Então, a geração distraída é uma geração que vive na internet, que vive no celular, no computador, que tem tanta informação que já está saturada. Uma geração imediatista. Então, o que você deve pregar para essa geração? Uma palavra simples, direta, profunda, que rompa o ruído e mostre que a verdadeira conexão é com Deus. E uma geração insensível às coisas espirituais. O que pregar? Uma geração fria. Uma geração que já não tem temor a Deus. Uma pregação com fogo, convicção e confronto, mas com lágrimas nos olhos. Pregar com o espírito quebrantado aos corações de pedra. Mais uma frase do meu querido amigo pastor Joiá de Serra fala nisso, tá, gente? Assista a live que a gente fez para a campanha Não Deixe EBD Morrer, tá bom? Tá muito boa. A gente faz uma abordagem muito interessante sobre o que será da igreja se a EBD morrer. Então, essa campanha Não Deixe EBD Morrer visa ajudar a sua EBD. Então, se você for na descrição, tem um link para você entrar no grupo Não Deixe EBD Morrer. E lá nós estamos oferecendo ajuda a professores, líderes, tá, para melhorar a sua EBD. Então, aqui na frase, o pastor já diz o seguinte: não somos artistas de palco, somos atalaia da torre. Não somos agradadores de homens, somos importadores da glória. Tá? Você que é cristão, você é chamado a isso. Tá bom? Isso aqui não é para quem tem eloquência, isso aqui não é para quem tem só curso de teologia, se bem que é bom você fazer, tá? Muito bom. Mas isso aqui é um chamado a todo cristão. Dizer que Jesus está voltando. É esse tipo de pregação que a gente está falando aqui, tá? Não é aquela exposição bíblica, tá, no púlpito que precisa ter uma chamada, não, é o id, tá bom? É proclamar as boas novas. Isso é para todo crente, não tem desculpa. Então vamos lá. Subtópico 2, a promessa da segunda vinda. Então Pedro termina a sua pregação, a conclusão da pregação de Pedro, né? E ele conclui exatamente como se deve fazer, no versículo 19. Apresentando Cristo como solução presente e futura. Em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E olha só, solução para o pecado, arrependimento, conversão. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, perceba que o arrependimento, ele gera conversão, mudança de atitude. E aí, Paulo diz em Romanos 5,1, aí nós podemos ter paz com Deus. Por quê? Porque vamos ser justificados. Quando a gente se arrepende dos pecados, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, professamos nossa fé em Cristo, somos justificados. Aí Paulo diz, tendo sido justificados, temos então paz com Deus. É o que Pedro diz aqui, ó, para que sejam apagados os vossos pecados. Justificação. E assim vem um tempo de refrigério. Ou seja, ele está mostrando aqui uma bênção presente, as bênçãos presentes, né? Que pode ser para hoje, arrependimento, justificação, regeneração, a aproximação novamente de Deus. E bênção futura.
os tempos do refrigério. A palavra refrigério é anapsicheus, significa alívio, descanso, restauração. Então refere-se a um consolo espiritual no presente e a plenitude do reino no futuro, portanto aponta para a segunda vinda de Cristo, como clímax da esperança cristã. Como Tito diz, como Paulo diz, aliás, em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro nos mostra que o tempo presente, por mais desafiador que seja, é marcado por uma expectativa viva de redenção total. Então os tempos de refrigério refere-se, portanto, a um reavivamento pela presença do Senhor. A palavra grega que significa refrigério aparece só aqui, no Novo Testamento, e somente uma vez na Septuaginta, que é lá em Êxodo 8:11. Então, grandes teólogos concordam que ela é usada de forma figurada para falar da época messiânica. E esses teólogos eles traduzem a frase como tempos de descanso, que diz respeito à época de alegria e repouso que se entende que seria trazida pela vinda do Messias na sua glória. Então, a escatologia de Pedro é transformadora, ela não é evasiva e nem teórica. A escatologia de Pedro chama ao arrependimento hoje com os olhos na eternidade. O retorno de Cristo não é apenas uma doutrina futura, é uma esperança ativa que transforma o presente. É a esperança viva que molda o presente com os olhos no porvir. Assim, é a missão da igreja proclamar as bênçãos presentes e futuras, mostrando ao mundo que Jesus voltará para buscar sua igreja e estabelecer o seu reino, trazendo esperança para uma geração perdida. Então, qual é a mensagem de esperança que a igreja carrega para os que estão sem esperança? Primeiro, há perdão real e imediato para todo pecador arrependido. É o convite de Pedro em Atos 3,19. Gente esmagada pela culpa, pelo passado, pela vergonha. Ouve da igreja. Se você se arrepender, Deus perdoa totalmente, imediatamente, gratuitamente. Segundo lugar, há tempos de refrigério para corações cansados. Que é o que nós falamos aqui, a palavra grega para refrigério. Dá ideia de alívio após o sofrimento, sopro, frescor após o calor sufocante. É Deus dizendo, eu posso aliviar o peso da alma cansada. Em terceiro lugar, a mensagem de esperança que a igreja carrega para os que estão sem esperança é que há um futuro glorioso com a volta de Cristo e a restauração de tudo. A continuidade no versículo 20 e 21, Pedro aponta para o plano final de Deus. Jesus vai voltar e tudo que foi quebrado vai ser restaurado. Lágrimas vão cessar, dor vai acabar, justiça será feita e os que creram viverão com ele eternamente. Em quarto lugar, a mensagem de esperança da igreja é que há um Salvador, que ainda chama e transforma. Versículo 26. Cristo ainda está chamando pecadores, ainda está abençoando, ainda está salvando. O tempo da graça ainda está aberto. Então temos que proclamar, aproveite, pecador, porque ainda há oportunidade, ainda há esperança. E o resumo desse terceiro e último tópico é que a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. A nossa conclusão diz o seguinte: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Então, que a mensagem dessa lição nos impulsione a viver e pregar a palavra de Deus com a mesma fidelidade e poder do Espírito demonstrados por Pedro, para que os outros encontrem esperança e transformação em Cristo. Sendo assim, vamos orar para terminar essa lição, glorificar o nome do Senhor por mais essa oportunidade. Você que ficou com a gente até aqui, ore comigo, não me deixe orar sozinho, em nome de Jesus. Pai,
Muito obrigado por mais essa lição. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu hoje. E, Pai, eu quero agradecer pela vida desse professor que vem aqui, assiste a aula e leva, Pai, a sua mensagem até a classe da Escola Bíblica Dominical. Abençoe a classe dele, abençoe a família desse professor, Pai, abençoe a vida dele, o ministério dele, e que em nome de Jesus nós possamos continuar firmes no propósito de ensinar a Tua palavra. É o que nós te pedimos, te agradecendo muito, Pai, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, amém. Gente, como sempre, tá? Não perca o próximo vídeo do questionário dessa lição. É um questionário bem dinâmico que dá para você usar, baixar aí e colocar no seu grupo para os seus alunos. É muito bom, tá bom? E, querendo o Senhor, se Ele nos permitir e o Senhor Jesus não voltar até lá, nós iremos estudar a lição 4, que tem por tema uma igreja cheia do Espírito Santo. Querendo Deus, eu te espero. Um abraço. Deus abençoe sua vida.